a atividade e aí a gente vai conversar sobre ela. Mas eu vou só indicar aqui como vocês respondem ela, tá? Eu não vou responder ela hoje com vocês, porque eu quero que vocês tentem fazer, tá? Eu vou mandar a foto lá de novo. Eu vou dar uma dica para vocês. Essa atividadezinha aqui é uma questão de uma prova dos alunos de farmácia da Universidade da Alfredo Nasser. E eu peguei a prova, né? Então tirei algumas questões e estou mostrando para vocês. A título de curiosidade, o mesmo conteúdo que vocês estão vendo, eles estão vendo. Tá? Então, o pessoal de farmácia é o mesmo conteúdo que vocês estão vendo, eles estão vendo. Coisas que vocês têm que entender. A maioria das questões de orgânica, o texto é meio desnecessário. Né? O texto é só mesmo para encher linguiça. O que vocês têm que prestar atenção mesmo nas perguntas. Né? Então, observa aqui, ó, pergunta de número 1. Indique para cada estrutura dos fármacos o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Essa daí eu dei conta. O que são os carbonos primários? São aqueles que estão ligados a um carbono só. Só tem um carbono ligado nele. Carbono secundário, tem 2 carbonos ligados nele. Independente se tem ligação dupla ou tripla. Se tem 2 carbonos ligados nesse carbono, é carbono secundário. Igual aqui, ó. Deixa eu até pegar um negocinho para a gente poder anotar algumas coisas. Esse carbono aqui, ó, que eu estou colocando uma setinha agora, ele é um carbono secundário. Por quê? Esse aqui é um carbono, né? Então, ele está ligado a esse carbono ligado a esse carbono aqui. Esse carbono aqui é secundário. Agora, olha esse aqui, ó, que eu estou marcando agora. Esse que eu estou marcando agora tá ligado a esse carbono e tá ligado a esse carbono. Esse carbono aqui é secundário também. Esse da seta. Agora, olha esse aqui. Como que vê se é carbono? Se não tem nada, se tem só um ponto, é carbono. Então, ó, isso aqui é carbono. Isso aqui é carbono também, ó. Isso aqui é carbono. Entendi. Então, isso aqui a gente chama de estrutura simplificada. É para simplificar mesmo, tá? A ideia, né? Então, são esses pontinhos que a gente coloca. Carbono terciário. Tem 3 carbonos ligados diretamente a ele. Então, observe esse carbono aqui, ó, que eu vou passar agora. Que eu vou marcar agora. Apesar de ter uma ligação dupla nesse carbono, ele está ligado, ó, a 1, 2, 3 carbonos. Então, esse carbono aqui ele é terciário. Tá? Então, essa que é a diferença. Um carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 carbonos. Não importa se tem ligação dupla ou tripla. Tá? Ok. Os grupos funcionais. Os grupos funcionais tem alguns que a gente falou na live, né, da segunda-feira, e tem outros que eu falei na aula gravada de hoje mais cedo. Né? Então, eu não vou falar também quais são esses grupos funcionais. Né? Mas os grupos funcionais são aqueles que têm átomos, né, diferentes de carbono e hidrogênio. Então, aqui fica fácil também. Tá? Tenta dar um nome. Tenta dar um nome. Tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, que eu vou riscar agora. Qual o nome desse grupo funcional? Né? Espera um pouquinho, professor. Esse aqui que eu tô marcando de novo. agora. Esse aqui que eu tô marcando. Esse aqui aqui travou para mim. Travou? Peraí. Travou para mim. Voltou? É essa letra B aí, não é? 1.2? Circule Isso. os grupos funcionais. Essa daí eu não dei conta. Essa daí que eu tava falando. Presta atenção. Grupo funcional é aquele que vai ter estruturas diferentes de carbono e hidrogênio. Porque carbono e hidrogênio, o nome desse grupo funcional é hidrocarboneto. Agora, sim, aquele que está riscado, igual eu risquei aqui, são outros grupos funcionais, que são aqueles que a gente começou a ver. Então, a gente tem os grupos funcionais oxigenados, que eu falei na última aula. É isso. Era só para dar o... É só para você circular circular e dar um nome? E dar um nome.
Então, por exemplo, aqui, ó, esse que eu circulei é um ácido carboxílico. Esse outro que eu circulei é um éter, né? Então, existem outros, né? Nessa estrutura tem essa aqui, ó, que eu estou circulando. Esse aqui, que eu circulei. Esse aqui não. Tá, então é para dar nome. Vocês vão fazer isso tanto na... Professor, tá travando aqui para mim, eu não tô conseguindo. Espera aí. Ver. Destravou? Foi. Foi, agora foi. Vocês vão fazer isso tanto para indometacina e para prednisolona. Eu vou chamar de Jefferson, né? Então, para outra estrutura também. Você vai fazer para o Jefferson, né? Você vai fazer para Kátia e para o Jefferson. Carbono sp3, sp2 e sp é um pouco parecido com carbono primário, secundário, terciário e quaternário. A diferença é que eu não estou falando da quantidade de carbonos que estão ligados nele. Eu estou falando das ligações. Então, se está fazendo somente ligação simples, é sp3. Se está fazendo ligação dupla, se o carbono está fazendo ligação dupla, não importa se ele está fazendo com oxigênio ou com carbono, eu estou falando de sp2. Se o carbono está fazendo duas ligações duplas ou uma ligação tripla, o mesmo carbono, tá? Se ele está fazendo duas ligações duplas ou uma ligação tripla, eu estou falando de um carbono do tipo sp, com hibridização sp. Tá? Então, vocês vão fazer essa atividade para mim. Não vou corrigir porque eu quero que vocês tentem, então eu vou deixar para corrigir isso na quarta-feira. Né? Quando a gente começar a aula, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser corrigir. Lembrando que segunda e terça é feriado, então segunda e terça não tem aula, tá? Tá. Quero descansar de vocês. Mentira, vou estar terminando os reviews e enviando para vocês, não vou nem descansar. Então, tentem fazer. E além dessa atividade, vai ter uma que vai ser a atividade da aula de hoje, tá? Na verdade, vai dar pouco para a gente conversar sobre a aula de hoje, mas é mesmo meio que para entrar meio no conteúdo, tá? Então, façam essa atividade aqui, tentem fazer ela. Não entreguem em branco, tá? Tentem fazer o que vocês dão conta. Ah, professor, não dou conta de nada. Então, assista os 2 vídeos novamente, assista esse vídeo de agora para você tentar fazer, tá? Então, não me entregue a tarefa em branco. Eu não quero isso. Tá. Beleza, então vamos agora falar sobre o conteúdo de agora. Vamos falar sobre isomeria. Conteúdo legalzinho. Nossa, eu adoro esse conteúdo. Na verdade, o orgânico é minha paixão. Vocês vão ver que eu adoro orgânica. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho um problema porque eu acho que o Zoom fica curtindo com a minha cara. Pronto. Por que, professor? Porque ele sempre trava. Sempre que eu vou começar a aula, ele meio que trava. Ah, vocês sabiam que o prêmio, que saiu o prêmio Nobel de Química essa madrugada? Não fiquei sabendo não. Eu ganhei, Quem eu ganhou? ganhei. Ganhou 2 mulheres que estavam falando sobre a recodificação do genoma humano. Como assim? Você reestruturar o genoma humano. Você pegar um pedaço do DNA? DNA. Isso. Pegar o DNA e reestruturar ele. Caraca! Colocar meus aí vermelho. Elas estavam estudando sobre isso. Meninos, então vamos trabalhar? Vamos falar sobre isomeria. O que é isomeria? Isomeria é uma característica que a maioria dos compostos químicos vão apresentar. E essa característica, ela é muito especial acima de tudo, né? Então, essa característica, ela é bem interessante, bem utilizada, né?
na maioria dos compostos. Todos os químicos têm que entender o que é um conceito de isomeria. Mas para a gente poder entender a ideia de isomeria, antes de eu entrar no conteúdo de isomeria, vamos observar essas duas imagens que nós temos aí. Então, observando essas duas imagens que a gente tem aí em cima, aí na frente de vocês. O que a gente pode observar nessas duas imagens? A gente pode observar uma senhora de meia idade que acorda às 8 horas da manhã para conversar com um papagaio de Nossa, Xuxa. papelão. Eu vi isso no seu Instagram. Eu ia falar outra coisa. Ah, não tem graça o pessoal que vê o meu Instagram e depois sabe o que eu tô falando na aula. Eu vi isso no seu Instagram. Vocês são muito sem graça, sabia? Eu vi isso antes de você começar essa aula, tipo 10 minutos antes. Vocês são Ele posou, acho que vai ser na minha aula. Vocês são horríveis, mas a ideia é o seguinte. Nós temos essa senhora de meia idade que acorda às 8 horas da manhã para conversar com o papagaio. E temos a mesma senhora de meia idade que acorda 8 horas da manhã para conversar com o papagaio, só que com outra roupa. Só que com outra roupa. Trabalhar, professor. Trabalhar. Percebam que nas duas figuras a gente tem a mesma senhora de meia idade que conversa com o papagaio, né? Só que no lado esquerdo a gente tem essa senhora de meia idade com um corte de cabelo curto, com uma roupa roxa, e no lado direito a gente tem ela com cabelo longo, a roupa preta, né, fazendo essa pose sensual, né? O que eu quero mostrar isso para vocês? Eu quero falar para vocês que isomeria é a mesma forma molecular, só que alterando algumas características. Por exemplo, do lado direito, a gente tem essa senhora de meia idade que conseguiria, né, apresentar um programa de culinária tranquilamente. No lado direito, a gente tem essa mesma senhora de meia idade, só que fazendo cosplay da Madonna, né? Mas, tirando isso... Tava dando duro de noite. Vai gravar, moço! Que pariu! Oxi! Daniel, não, Daniel! Eu parei. O mais engraçado é porque é o seguinte, quando vocês falam, aparece o nome de vocês aqui na gravação. Tipo assim, quem está falando é tal fulano. Ô, ajuda! Então, parei. Isomeria... Não, eu quero que vocês participem, mas também não é tanto. Isomeria é isso, tá? Mesma fórmula molecular, só que de diferentes formas de você escrever, de você desenhar. Tá? Agora vamos levar isso para o lado químico, né? Observa essa estrutura aí, que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Professor, corta aquela parte lá, tá? Tá bom. Nessa estrutura aí, eu posso escrever 2 compostos diferentes. Eu posso pegar esse carbono, esse hidrogênio e esse oxigênio e transformar ele em um álcool. Eu posso pegar esse carbono, esse oxigênio, esse hidrogênio e transformar em um éter. Tá? Então eu tenho aí do lado esquerdo de vocês etanol, do lado direito de vocês eu tenho um éter, né? Percebam que o etanol ele tem C2H6O. No éter é C2H6O também. Não vai diferenciar. Então percebam que do lado esquerdo eu tenho um álcool que poderia ser utilizado como um combustível. Do lado direito eu tenho um composto que era utilizado antigamente como um anestésico, né? Antes da anestesia existir, a gente utilizava o éter como anestésico. Só que tem um problema. O éter, ele é um propagador de câncer. O pessoal que vai estudar em laboratório, eles querem fazer o ratinho ter câncer, o que eles fazem? Eles pegam um pedacinho de algodão, embebedam no éter e fazem o ratinho ficar cheirando. Uma semana já tem um tumorzinho já no corpinho do ratinho. É muito rápido. Que horrível. É rapidinho. Nossa, tadinho do ratinho. E eles fazem isso para estudo, né? Então,
Eles pegam um chumacinho mesmo, embebedam de éter e fazem com que o ratinho todos os dias aspire esse éter. E o éter tem um cheiro tão gostoso, eu já aspirei, a fim mesmo, só Você tem câncer, de professor? pesquisa. Não, mas a gente faz isso uma vez, tá? Alguns tipos de compostos, só um título de curiosidade mesmo para vocês. Quando você vai para o laboratório de pesquisa, para você, como que você vai saber que uma coisa vai fazer mal para você? Por exemplo, como é que você sabe que colocar o dedo no fogo faz mal? Como é que você sabe que Colocando. colocando? Porque em algum momento da sua vida você colocou a mão no fogo. Como é que você sabe que choque causa algum problema, choque é ruim? Porque em algum momento da sua vida você tomou um choque. Então, Ah, professor, eu nunca levei tiro, mas eu sei que é ruim. não, claro que eu não estou falando de coisas absurdas. Eu estou falando de coisas mais plausíveis. Quando você vai para o É laboratório, tipo assim, Pedro, igual você usou droga e sabe que você vai passar mal. Então, aí fica bem mais fácil, velho. Expulsa ele, professor. Expulsa ele. algumas coisas são plausíveis, né? Algumas coisas são possíveis a gente fazer esse teste. Por exemplo, éter, álcool, metanol, ácido sulfídrico, que é o cheiro do ovo podre. Esses cheiros, eles são mostrados para a gente no laboratório, mesmo para a gente saber quando tem vazamento. Então imagina que se tem vazamento de metanol, metanol explode. É altamente explosivo. Imagina que está em vazamento de metanol e eu não sei o cheiro do metanol e está vazando. Entenderam? Então, eles mostram pra gente o cheiro das coisas justamente para isso. Para em algum tipo de algum momento específico que acontecer esse tipo de vazamento, você saber identificar. Éter foi uma dessas coisas. Então, eles mostraram pra gente, ó, esse é o cheiro de éter. É claro que eu não Não, peguei é e bom o cheiro. soquei no nariz, né? Tem toda uma técnica de você fazer a aspiração do... Eu já ensinei para vocês até como se faz, né? Você pega o frasco um pouco longe do seu rosto e faz isso aqui, ó. Ah, sim, Já você me ensinei para ensinou assim. vocês, né? Que você não enfia o narizão, né, dentro do frasco. Você só põe longe e só pega o vapor daquilo que está saindo. Então a gente faz isso para a gente poder identificar algumas coisas que são produzidas no laboratório. Mas o Então, senhor falou que o cheiro é bom, o cheiro é bom. o cheirinho é bom. O cheiro de éter, não vou mentir para vocês. O cheiro de éter é extremamente agradável. Porém, causa é bem mal. Na verdade, a maioria dos compostos orgânicos, eles têm um cheirinho muito agradável. Por exemplo, Fazer perfume. benzeno, que a gente encontra ele na gasolina. O cheiro da gasolina, eu não sei por todos vocês, mas o cheiro da gasolina não é um cheirinho meio agradável? Mais ou menos. É, mais ou menos. Você fica ali por muito tempo, causa um pouco de enjoo, um pouco de desconforto. Mas no começo é um cheiro meio agradável, meio adocicado. Alguns compostos orgânicos, na sua grande maioria, os cheiros são muito doces, né? Então tem esses poréns, esses cuidados que o pessoal tem. Então, observa. O etanol, deixa eu até pegar o apontador. O etanol, que é esse aqui, e o éter, que é esse aqui, em comparação um com o outro, eles são isômeros. O que são isômeros? Mesma forma molecular, mas estruturas diferentes, compostos diferentes, né? A isomeria, ela pode ser dividida em duas categorias. Ela pode ser chamada de isomeria plana ou constitucional, ou uma isomeria do tipo espacial ou estereoisômera. A gente vai estudar os dois. Dentro da isomeria plana, ela ainda é subdividida em 5 tópicos, que é a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, compensação ou metameria, função e tautomeria. A isomeria espacial, ela é dividida em dois tipos de isomeria: isomeria óptica e geométrica. A isomeria geométrica é ainda dividida em 4 subcategorias: cis, trans, E e Z. A óptica é dividida também em mais 4 subcategorias, que é a isomeria R, S, dextrogiro e levogiro, né? Então,
A gente vai estudar meio que por cima, mas tentando aprofundar em alguns momentos, todas essas subcategorias, tá? Ok. Bem, eu não vou entrar em isomeria plana agora, porque a gente já está dando, né? Faltam ali uns minutinhos para acabar a nossa aula. Então a gente vai começar na quarta-feira a partir daqui, de isomeria plana constitucional. Algumas isomerias eu vou ensinar para vocês a reação que produz essa isomeria. Algumas eu vou passar despercebido. Então, o que significa reação? Para cada uma dessas isomerias aqui, existe alguma coisa que vai promover essa isomeria, que a gente chama de reação. A gente chama de mecanismo de reação. Então, como que um álcool se torna um éter? Como que um metanol se torna um éster? Então, isso são mecanismos de reação. Isso a gente estuda na química orgânica. Mas são mecanismos muito pesados. E não é a minha ideia aqui mostrar esses mecanismos pesados para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher qual mecanismo eu vou ensinar. Tá bom? Mas isso é conteúdo para quarta-feira. Meninos, eu vou enviar lá no Classroom mais um exercício que tenha também, novamente, essa questão de carbono S, sp3, sp2, sp, carbono primário, secundário, terciário. Eu não vou colocar a questão de isomeria, porque a gente não estudou isomeria, a gente só viu por cima, tá? Então, deixa esse conteúdo para quarta-feira. Você quer falar que essa aula foi muito top, professor, mas corta aquela parte lá, né? Corta aquela parte. Corta não. Mostrar que é o Daniel de verdade. Não, mas foi só um palpite. Não tem nada. Amanda não falou nada, Amanda conversa conosco. Ficou calado o tempo inteiro. Eu não, só fico observando a babela que vocês estão fazendo aí. Não, é só Daniel, um bate-papo. O Daniel tá apontando. A Amanda vai gravou essa aula todinha, vai mandar para Renato. Fala, ó, o professor de química que nós temos. Eu vou, porque eu fiquei quietinha. Olha o Daniel que nós temos. Pessoal, eu tô aqui, ué. Sou eu aqui. Muito bem. A gente está aqui discutindo entre colegas, amigos aqui, ó. Bom final de semana, descansem, bom feriado para vocês. Vocês vão entregar atividade só na quarta-feira, tá? Então vocês podem ter esse tempão aí para Foi vocês bom descansar. te conhecer, professor. Agora você volta quando? 7 de novembro? Marca um mês, daqui 1 mês e meio, mais ou menos. Vamos lá, espero que não. Na recuperação. Amados, descansem, tá? Daqui a pouquinho eu mando os exercícios para vocês. Braço para vocês. Tchau, professor. Falou, tchau, professor. até quarta-feira. Até quarta.